Boa tarde a todos, espero que estejam bem, que esse recesso deu para descansar, renovar as energias, né? Pensando que ainda temos um segundo semestre longo pela frente, e aí geralmente nós, né, de agosto em diante, cada vez mais a gente vai ficando um pouquinho mais cansado, né? E quando chega dezembro a gente tá quase esgotado. E além do recesso, né, nós também estamos quase finalizando a nossa jornada, porque hoje é dia 27 e a nossa jornada ela vai encerrar o dia 24 de agosto. Então vamos contabilizar aí que falta um mês, né? 4 semanas para vocês finalizarem a disciplina. A disciplina não, a formação. E aí, como que vai funcionar essas últimas datas? Até deixa eu já projetar e mostrar a agenda para vocês verem como que vai funcionar essas últimas etapas. Então, só antes de mostrar essa agenda, né, lembrando que hoje nós estamos entrando na quarta reunião, né, na quarta etapa da metodologia Design Think, que ela se chama experimentação, tá? Então aqui, ó, vamos dar uma olhadinha na nossa agenda, como que vai funcionar. A metodologia do Design Think, ela tem 5 etapas. Então, nós já vimos a descoberta, a interpretação, ideação. Aí, hoje é a quarta, experimentação. E na semana que vem, nós vamos ver a última etapa, que é a evolução. Tá? Peraí, só que tem o... Tá, é a evolução. A última etapa, então, vai ser semana que vem na reunião 9. A reunião 10, que tá ali, Design, Think, Vivência, ela já não faz parte das etapas, né? Das 5 etapas, mas de certo modo ela engloba, né, essa metodologia ainda. Mas aqui já não vai ter mais atividade para complementar no plano de ação. Então, lá na reunião 10, ela já não vai ter mais esse espaço para complementar o plano, tá? A 11ª reunião ainda está a confirmar, então qual o tema que vai ser abordado, a sede ainda não definiu. E na última reunião, para quem ainda não participou das formações, como que funciona a nossa última reunião? Ela fica somente para apresentações, por isso que está ali feedback e compartilhamento. Então vai ser lá no dia 24 de agosto, em que todos vocês precisam apresentar a implementação, ou seja, o relato de como que foi essa etapa, né, essa metodologia, o que deu certo, o que não deu, se conseguiu fazer as 5 etapas, se não, explica, né? Então ela vai ser essa parte de vocês contarem, né, para os demais como que foi essa experiência. Então isso lá no último dia na reunião 12. Então, como que vai funcionar a nossa agenda? Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento, sugerir, reclamar, recomendar, né? Então, fiquem à vontade para isso, tá? Como que vai ser a nossa agenda? Então, 10 minutinhos de acolhimento, eu vou mostrar um vídeo e a partir dele nós vamos tentar introduzir esse conceito então da experimentação, que é a quarta etapa da metodologia. Uma meia hora mais ou menos vai ser destinada então a falar conceitos importantes e relevantes em relação à quarta etapa da metodologia, que é a experimentação. Vocês vão ter mais ou menos 35 minutos para estar elaborando o slide de hoje. E, por fim, um grupo, no máximo 2 grupos, vai apresentar o que fez para todos. Então, aqui a gente vai relembrar um pouquinho sobre as 5 etapas. Aliás, sobre as 3 etapas, né, que nós vimos. Porque hoje vai ser a quarta e semana que vem vai ser a quinta. Alguém lembra como é o nome da primeira etapa da metodologia Design Think? Ninguém lembra o nome? Descoberta.
Exatamente, descoberta, exato. Então, na descoberta, né, nós estudamos sobre a função e as formas de aplicar a pesquisa, né, seja ela de caráter numa entrevista, por exemplo, ou uma pesquisa didática em si. Né? E nesse encontro, nós fizemos também o estudo, né, de como transformar a pesquisa em uma inspiração. Foi nessa etapa, né, que vocês desenvolveram um desafio, né, que é em forma de uma pergunta. Essa pergunta, geralmente, vocês deixaram assim, como nós podemos, blá, 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 né? Aí a pergunta de vocês. Qual é o nome da segunda etapa da metodologia Design Think? Depois da descoberta. A interpretação. Perfeito, prof. A interpretação. Então, nós vimos, né, a importância de relacionar o conteúdo com as inspirações, né, com as histórias que coletamos na descoberta. E nós vimos também que estruturar o conteúdo, né, envolvendo histórias sobre ele, pode, então, né, nos ajudar a criar estímulos para que os alunos eles busquem significados. O que seriam esses significados? As relações, né, entre o que obtiveram na descoberta, né, com os temas didáticos envolvidos na resolução do desafio e para estruturar então as possíveis possibilidades. A última etapa antes das férias que nós vimos, né, foi a ideação. Né? E na ideação, né, o objetivo então é que a partir de uma estruturação dessas possibilidades encontradas na última etapa, que era a interpretação, gere-se, né, então várias ideias e possibilidades, né, para pensar em como pode se desenvolver uma forma ou um produto, né, que seja considerado a resposta ao desafio proposto. E hoje, então, nós verificamos sobre a experimentação. E aí tem uma pergunta aqui. Qual a sua experiência com a experimentação? Tá? Então vai contar tudo que vocês já... nessa abordagem de experimentação, a palavra experimentação dá para a gente ter algumas ideias. Por exemplo, experiência. O que é uma experiência? Eu tenho que fazer testes para ver se aquilo lá no final vai dar certo. Né? Então eu faço uma testagem antes, eu organizo um protótipo. Né? Não pensem que a palavra protótipo ela vem só, por exemplo, quando eu estou falando de biologia, de química, né? O protótipo nós podemos encaixar em qualquer disciplina. E esse protótipo, então, seria essa organização, essa testagem antes de acontecer o experimento. Então, é mais ou menos nesse sentido que vem essa quarta etapa de hoje. E aí, temos a última etapa, né? Que ali ela não está aparecendo, mas vai ser a evolução. A prof. Marina, acho que tinha levantado a mão, né? Fica à vontade. Isso, obrigada. Na verdade, a gente combinou, inclusive, de aproveitar assim, esse período de recesso para tentar já elaborar algumas coisas, né? E eu tenho trabalhado, que eu tinha até falado no grupo, e foi muito bacana, assim, que a gente conseguiu adaptar bem as propostas para as minhas duas turmas. E eu falei que eu tenho trabalhado muito com fotografia. E agora, nessa semana do retorno, eu já voltei, daí eu tinha fotos específicas do que a gente está montando, né? E nós começamos a montar um jogo bem bacana, sabe? Já para fazer essa organização, assim. Então, foi bem, bem legal, assim. Muita coisa no concreto, a gente não usa o computador quase, então no concreto mesmo. Então, com as fotos, estou usando o material Nossa. que a gente já utiliza na aula. Então, está sendo bem bacana, sabe? Tá. É bem legal, assim, ver essas etapas, né? E o quanto a gente vai afunilando, assim, né, para dentro dos conteúdos que a gente tem. E isso que você está comentando, prof, das fotos, né, da organização das fotos, do próprio experimento em si, vai ser, do experimento não, do jogo, né, que você falou, vai ser essa etapa. É nessa etapa de hoje que vocês vão incluir essas informações. Exatamente. Bacana. Vocês já estão adiantados, né?
Gostei. A gente já combinou com as coisas que já dava para montar, né? Para preparar, sabe? Foi Sim, bem sim. bacana, assim. Agora, revendo as etapas, quando a gente está realmente. Bacana. Então vamos lá para o nosso momento de acolhimento. Então, primeiramente, eu vou mostrar um vídeo para vocês, né? Ele tem em torno de 3 minutos. Ele vai fazer uma breve narração de Thomas Edison e a criação da lâmpada, tá? E nesse vídeo, então, vai destacar a importância, né, de experimentar e de persistir para alcançar bons resultados. E depois do vídeo, eu vou encaminhar para vocês fazerem uma reflexão sobre a seguinte pergunta. Depois ela vai aparecer aqui, mas é a seguinte: qual a relação do vídeo com a experimentação no contexto de ensino e aprendizagem? Então eu vou colocar o vídeo para vocês agora. Um importante jogador americano de basquetebol, Rodney Williams Jr., disse uma frase que me marcou. Todos os dias, você tem a oportunidade de aprender e experimentar algo novo, disse ele. Agarre a oportunidade. Aprenda e experimente tudo o que puder e use-o para mudar o mundo. Pois é, oportunidades de aprender e experimentar sempre temos. E mudar o mundo com elas não é tarefa tão fácil assim. Entretanto, entre uma experiência e outra, uma coisa é certa. Fazer a diferença ou não depende primeiramente se você agarrou a sua oportunidade e a explorou o máximo possível. Dentre tantos exemplos de personagens que fizeram exatamente isso, podemos citar Thomas Edison e a sua lâmpada mágica, que mudou a nossa forma de iluminar as coisas. Em 1879, em seu laboratório em Menlo Park, New Jersey, ele construiu a primeira lâmpada elétrica incandescente de alta resistência. Mas Edison não trabalhou sozinho. Ele tinha muitos técnicos junto no projeto. Juntos, eles experimentaram centenas de materiais diferentes até encontrar o melhor para a lâmpada. Para você ter uma ideia, no período de 1878 a 1880, Edison e seus colegas trabalharam em pelo menos 3.000 teorias diferentes para desenvolver uma lâmpada incandescente eficiente, porque seu maior desafio era produzir um filamento que pudesse resistir por mais tempo à corrente elétrica sem derreter ao encandecer-se. Mas quando via que não dava certo, Thomas Edison precisou de toda a persistência em seu laboratório, testando milhares e milhares de outros materiais para usar no filamento. Até vegetais entraram na lista de suas testagens. Como todo ser humano, é claro que Thomas Edison reconheceu que o trabalho era tedioso e muito exigente, especialmente para os seus trabalhadores que ajudaram nos experimentos. Ele sempre reconheceu a importância do trabalho árduo e da determinação. Algumas de suas frases durante seus experimentos são bem inspiradoras. Uma delas é: o gênio é 1% inspiração e 99% de transpiração. Por muito insistir, por muito experimentar, por muito aprender, a patente número 223.898 foi concedida à lâmpada elétrica de Edison. Embora tenha mais de 100 anos, esta lâmpada se parece muito com as que iluminam a sua casa agora. Esta invenção fez dele um inventor muito famoso em todo o mundo. Então, quer iluminar? Quer clarear o mundo? Quer fazer algo enxergar melhor? A palavra é experimentar. Experimente o máximo que puder. E quando sua lâmpada acender, agarre essa luz e compartilhe conosco as suas descobertas. Bom, esse vídeo, né, de Thomas Edison e a criação
da lâmpada nos faz refletir, né, sobre esse ato de persistir, né, ou seja, de olhar várias vezes para aquilo que foi produzido, né, comparando, né, com o objetivo que você pretende alcançar e observar então se é necessário adaptar ou modificar algo, né, para alcançar bons resultados. E aí, como eu falei sobre a pergunta, como que nós conseguiríamos relacionar essa experimentação aí, essa fase, como foi tratado no vídeo, de persistência, né, de olhar várias vezes para aquilo, ver o que pode modificar no ensino e aprendizagem. Por exemplo, vou dar um exemplo assim e depois eu gostaria que vocês me ajudassem nas complementações de vocês. Um professor de biologia, né, que vai até um laboratório e vai apresentar um experimento e para isso ele vai utilizar um microscópio. Provavelmente esse professor ele não vai chegar lá no laboratório sem já ter testado, organizado, ligado todos esses microscópios, já deixado o objeto, né, o filamento ali que ele quer observar. Provavelmente esse professor já vai ter deixado os microscópios todos com o foco correto, né, para que quando chegue o aluno, a aula já, né, flua certamente. Porque se o professor deixar para fazer isso tudo lá na hora do laboratório, né, na hora que você está chegando, vai ligar, vai arrumar, né, organizar um em cada mesa, porque geralmente eles ficam guardados, né, para não pegar pó ou ficam com um saquinho, né, em cima. Olha o tanto que esse professor vai perder de tempo, né, para daí começar a sua aula. É um exemplo. E outra coisa, assim como poderia dar um exemplo, eu nas minhas aulas, todo começo de trimestre, eu baixo todos os slides do RCO. Eu não me arrisco a deixá-los só lá quando eu acesso o RCO, abrir eles no momento da aula, porque eu sempre tenho um receio assim em relação à internet, em relação a, né, os equipamentos que a gente usa, porque às vezes na hora pode faltar luz, pode não ter internet, e aí eu não vou conseguir baixar aqueles slides e, consequentemente, às vezes eu posso ficar um pouco perdido em relação à minha aula. Ou outro exemplo ainda, quando vocês levam uma atividade para que os seus alunos resolvam, provavelmente vocês já levam para essa aula impressas. Se precisar estar recortada, né? É raramente que a gente vai sair da sala para ter que ir imprimir uma atividade ou, quem sabe, ter que dividir lá em 4 partes, por exemplo, uma folha sulfite. Quando a gente se organiza previamente, né, a aula vai fluir como a gente pretende, imaginou-se em alcançar os objetivos propostos. Aí aqui são alguns exemplos, né, aleatórios que iniciei a discussão e agora gostaria que vocês me ajudassem, né? Como relacionar essa experimentação ao contexto de ensino-aprendizagem? Alguém poderia contribuir? Ou ainda, eu acho que a pergunta que vem a seguir, vocês vão conseguir me explicar um pouquinho melhor e assim dar essa visão geral para os colegas. Professor, você já desenvolveu uma ação para os seus estudantes em que você necessitou realizar testes antes para avaliar se daria certo? Então, imaginem lá um momento da aula de vocês, se houve isso ou não, né, que vocês precisaram testar algo antes para ver se daria certo. Alguém tem algum exemplo para contar? Oi, gente, boa tarde. Tudo bem, Ana? Tudo bem? O meu não é que eu precisei testar antes, mas assim, como a minha área é de sociologia,
eu propus, quer dizer, a gente tinha formulado um questionário, eu fazia parte do PIBID na época, como professor e supervisor na escola, e a gente elaborou um questionário para os alunos aplicarem na escola com outros alunos, né? E a primeira vez a gente viu que algumas questões não ficaram tão boas, elas não ofereciam o objetivo que a gente queria alcançar, né? Ficou muito simples a resposta dos alunos. No ano seguinte, fazendo de novo, a gente foi melhorando. Então, assim, é algo que é uma experiência, né, que os alunos vão fazer na prática e que, sim, né, dificilmente, logo de cara, numa primeira vez, a gente já consegue os melhores resultados, né? A gente vai testando, vendo o que dá certo, o que não dá, né? Exatamente, é isso que o professor finalizou a frase dele, que é o gancho para nós puxar o assunto de hoje. Ir testando o que vai dar certo e o que não vai dar, né, para chegar em determinado objetivo. Prof. Marina? Nessa parte que eu estou colocando aqui, inclusive, para o projeto, que é a horta, a gente já, assim, eu já tinha experimentado com os alunos também plantar a partir de mudas, né, de mudinhas, das hortaliças. E aí, esse ano, um aluno trouxe semente. Então, nós tivemos que fazer um pouco diferente, porque daí nós fomos preparar as mudinhas ainda, né? Então, foi, assim, um trabalho de, sabe, de observação, de persistência. E aí, nós fizemos, vocês depois vão ter oportunidade, quando a gente for apresentar os trabalhos, vocês vão ter oportunidade de ver, nós fizemos umas sementeiras usando um rolinho de papel higiênico, né? Então, daí você põe no rolinho de papel higiênico um pouquinho de terra e põe ali a semente para ela germinar. E daí depois a gente viu assim que, na verdade, nem precisava colocar isso, né? A gente podia já ir direto para o canteiro. Então, nós plantamos depois, numa outra etapa, né? Num outro momento de plantar ali, a gente já plantou as sementes diretamente nos canteiros. Então, a gente vai aperfeiçoando, né? Isso que o César falou, você experimenta de um jeito, daí depois você cria uma outra situação a partir dessa experiência. Então, exatamente. Também é uma situação assim, tá? E você consegue você consegue verificar, né, qual foi melhor. Por exemplo, se foi plantar direto, se foi colocar no rolinho de papel. Então, é a partir dessas experiências que a gente vê o que mais vai se encaixar. Exatamente. Então, continuando aqui, a quarta metodologia, né, que nós vamos ver, então, é a experimentação. E só lembrando, né, que ela faz parte, então, da metodologia Design Thinking, e essa metodologia, né, ela permite explorar conteúdos de forma dinâmica e contextualizada. Por que é contextualizada? Vocês, quando elaboraram o desafio, né, aquela pergunta lá, vocês pensaram cada um na realidade da sua escola. Mesmo que a pergunta seja abrangente, mas na hora, no momento da implementação, tenho certeza que cada professor vai tomar um encaminhamento diferente, né? Às vezes as atividades não vão seguir da mesma forma, como no mesmo grupo, outro integrante, pelo fato de que você vai trabalhar essa contextualização, né? Por exemplo, você pode ter alunos da escola do campo, de assentamento, da escola da cidade. Então, aqui eu lembro que tem acho que a prof. Débora, ela trabalha numa escola do campo. Né? Por exemplo, a prof. Marina, ela atende alunos que não é do regular, né? Se não me engano, é uma sala... Eu não esqueci o nome agora, sumiu a palavra. Os meus são alunos com deficiência intelectual e múltipla. Isso. Está dentro de uma escola especializada. Exatamente. Então, uma escola especializada. E no nosso grupo, a professora Ângela também, que tem a sala de recursos, né? Também. Mas, que já tem outro caráter, né? Por exemplo, a forma como a prof. Ângela vai implementar já vai ser diferente da prof. Marina, né? Mesmo elas estando no mesmo grupo. Então, é bem bacana por essa forma dinâmica, então, que a metodologia se propõe. Então, nessa etapa, os estudantes vivenciam a aprendizagem investigativa, desenvolvendo um protótipo e testando-o.
A partir dos testes, recebem feedback de outras pessoas, depois repensam suas ideias e avaliam se há necessidade de ajustes. Caso julguem necessário, é possível adaptar o protótipo e testá-lo novamente, promovendo sua evolução ao longo do tempo. Como ferramentas para o desenvolvimento de protótipos, então o que seria o protótipo aqui no ensino e aprendizagem, para vocês aplicar? Seria, por exemplo, usar ilustrações, desenhos, gráficos, animações, encenações. Por exemplo, essas encenações pode ser teatro, pode ser uma mímica, pode ser um debate. Eu posso construir uma maquete, eu posso utilizar massinha de modelar, personagens, bichinhos de pelúcia, não sei, né? Vai do que o meu desafio sugere. E aí, para isso, nós podemos separar, então, esses protótipos em 3, que é o que vão ser apresentados aqui, que é a encenação, a prototipagem rápida e o storyboard, que é essa sequência de desenhos. Então, aqui são apresentados 3, mas claro que eles são bem abrangentes, ou vocês podem, então, buscar uma outra forma de implementar, né, de fazer um protótipo, ou seja, de criar algo prático, né? No final, então, vocês vão criar algo prático dentro dessa metodologia. Então, o que seria a encenação, que é o primeiro? Então, é uma maneira simples, né, para testar soluções ou comunicar algum conceito. A encenação visualiza o passo a passo de uma determinada experiência, sentindo em primeira mão o que está funcionando e o que precisa melhorar. É necessário considerar personagens, objetos e cenários que deem vida a uma história, mostrando um projeto em envolvimento. Então aqui, mesmo que pareça algo simples, vocês sabem que vai precisar de um planejamento, porque eu vou ter que elaborar um roteiro para isso, né? Vou ter que destinar quais serão os personagens, quais os objetos que vão ser envolvidos, o cenário, né, que vai compor essa encenação. E essa encenação, como eu falei, pode ser um teatro, uma mímica, uma apresentação, qual que era o que eu tinha? Um debate, né? Um debate. Então, isso pode envolver tudo dentro do encenação. Então, pensem nesses 3 elementos aqui que eu estou apresentando hoje. Qual dos 3 que hoje vai se encaixar para vocês escreverem no slide, né, em relação ao projeto de vocês? Então, eu já apresentei o primeiro, que é a encenação. Será que lá naquele desafio que vocês propuseram enquanto grupo, esse perfil aqui de encenação se encaixaria? Acho que não. Então vamos dar uma olhadinha no outro. O que vai ser o outro? Prototipagem rápida. Forma de desenvolver a experimentação utilizando materiais simples para reproduzir as interações de um usuário com determinado projeto. Pode ser construído com blocos de montar, massinha, papelão, clipes, brinquedos diversos, post-its, né? São materiais aí que permitem criar uma maquete, por exemplo, de um contexto de um projeto. Então, o que é essa prototipagem rápida? Qualquer material que permita visualizar o projeto acontecendo, tá? Então, aqui, acho que algum grupo de vocês, se não me engano, já falou em algum momento lá nos slides que pensarem em usar post-its, tá? Então, essa ideia, ela pode ser agora melhor explicada nesse slide de hoje, né? Que seria a experimentação. Caso ainda vocês queiram utilizar essa, né? Do post-it. Mas tem outras ideias. Então, essa prototipagem rápida é algo que eu vou visualizar o projeto acontecendo. E a última sugestão é o storyboard, né? Que é uma série de desenhos em ordem cronológica que mostra as principais etapas e ações de um projeto.
O objetivo é que os desenhos permitam a visualização e entendimento de toda a dinâmica do projeto. Uma vantagem de utilizar esse recurso é que posteriormente ele pode ser apresentado em uma animação. Então aqui é, por exemplo, uma sequência de imagens, né, que represente algo do desafio de vocês, desenhos que os alunos podem estar desenvolvendo, uma história em quadrinhos, por exemplo, um flipboard, ou também eu posso então utilizar recursos digitais, né? Por exemplo, o Canva, o Jamboard, o Mentimeter, né? O próprio Paint, né? Eu posso estar utilizando alguns ilustradores. Então, todas essas ferramentas, sejam elas digitais ou não, que representem então uma visualização também em relação a esse projeto, a esse desafio, né, que vocês estão desenvolvendo. Mas também, então esses foram os 3 apresentados hoje, né? Vejam o qual mais se encaixa e aí vocês vão escrever. Por exemplo, vocês vão escrever hoje lá no slide da experimentação. Então vocês vão trabalhar com storyboard, sequência de desenhos. Ok, esse é o protótipo, né? E dentro desse protótipo, o que vai ser então? Pensamos em fazer isso. Não, eu não vou trabalhar com esse, eu vou trabalhar com a prototipagem rápida. Então hoje lá vocês vão escrever no slide prototipagem rápida. O que vocês pensaram? Eu vou manter a ideia dos post-its porque tal e tal. Ou vai ser a encenação. Então vocês escrevem lá, encenação. O que vocês vão encenar? 2 pontos. Um teatro, uma mímica, uma música, não sei, né? Então vocês têm que escrever um desses 3 e aí dizer qual é, então, dentro desses protótipos, o qual melhor se encaixa. Mas também vocês têm essa opção aqui. Sabem aquela estratégia lá que já foi apresentada, alguns slides anteriores, acho que foi na reunião 4, do vire e converse, né? Quando os alunos se viram e conversam ali com o colega ou conversam com o grupo, não sei se vocês estão organizando grupos ou não, mas vocês podem jogar, um exemplo, essa ideia do que ser feito para eles. Por exemplo, para que eles tragam ideias do que poderia ser feito. Tá? É uma sugestão. Eu não quero trabalhar com encenação. Por exemplo, não pensei em trabalhar com encenação, nem com prototipagem rápida, nem com sequência de desenhos. Vamos ver o que os meus alunos vão sugerir. O que eu mais gostar, eu vou trabalhar. Né? Vocês podem fazer isso, então, utilizando dessa estratégia. E aí, para utilizar essa estratégia, aqui traz, então, algumas fases, né, para que essa estratégia seja bem utilizada. Então, a primeira é a deixa para começar. Os alunos já estarão organizados em grupos para que a discussão não fique longa e improdutiva. Estipule que cada integrante da equipe terá um tempo para falar, por exemplo, 1 minuto. E um fala sobre o que deve colocar para o grupo, né? Qual das ferramentas de experimentação ele acha interessante de achar e qual e por que, né, o motivo dessa escolha. O outro é a deixa para terminar. É importante que o aluno tenha em mente que o tempo de fala deve ser respeitado e que deve estar disposto a ouvir os colegas, pois essa ação é importante para que a equipe desenvolva o protótipo da melhor forma possível. O terceiro, limites precisos de tempo. Oriente que um dos alunos da equipe deverá ser o responsável por fazer a gestão do tempo e, por fim, envolvimento que se vê. Oriente os alunos a produzirem um breve resumo das ideias dos colegas, para no final de todas as falas decidirem qual será a ferramenta que utilizarão. Então aqui as estratégias, né, de se vocês pensarem em utilizar a vire e converse, né, porque os alunos
encontrem qual a melhor prototipagem que se encaixa lá no tema que vocês estão propondo. Inclusive, eu estava pensando aqui, não sei se todos já começaram a implementar, mas se não começaram, que isso aconteça no tardar semana que vem. Porque pensando então que falta somente 3 semanas, porque daí na quarta semana é a semana que vocês vão apresentar. Então, e quem sabe tem professores aí que vão se utilizar-se da sua disciplina e às vezes tem uma aula na semana ou 2 aulas na semana, né? Então, vão se organizando, até porque, pelo que eu tô olhando das implementações, eu acho que nenhum grupo vai conseguir implementar tudo em 2 aulas. Não sei, né? Uma perspectiva minha. Penso que talvez tenha alguns grupos que vão demorar mais que 2 aulas para fazer tudo. Então, não vão deixando para a última hora, tá? Porque lá no dia 24/8 vocês precisam apresentar. E um detalhe agora que eu lembrei importantíssimo. Vocês terão que entregar, né, a implementação, ou seja, tudo escrito já no dia, deixa eu confirmar aqui, mas é o dia 11 de agosto. Então é daqui 15 dias, numa sexta-feira. Vocês não podem atrasar. Então, essa implementação vai ter que sair semana que vem e na outra, né? No tardar da outra semana, lá lá na semana do dia 7 a 11 de agosto. Pelo fato que vocês já precisam entregar. Não pode atrasar essa implementação. Lembrando que os critérios, né? Os slides lá para vocês organizarem a implementação, tá lá no Classroom, separadinho lá em implementação, vocês baixam os slides e seguem aquele modelinho lá para explicar cada slide o que deu certo, o que não deu na implementação. Aqui. Peraí, deixa eu voltar. Aí. Aqui, nesse slide, agora é um exemplo, né? Assim como em todos os slides tinha um exemplo do RCO em que era abordada uma aula, né, de projeto de vida e dentro dela verificar como que a metodologia, como que a etapa ia se encaixar, tá? Peraí, só um minutinho que eu preciso avisar um negócio aqui. Já volto. Pronto. Então, aqui. Nessa aula, é uma aula 35, é um exemplo, tá? Só para ver como que vai se encaixar a experimentação. É uma aula que fala também sobre as profissões, ela é aplicada no primeiro ano, né, da turma de projeto de vida. E aí, foi organizado um desafio. Olha lá qual que é a pergunta. Como nós podemos vivenciar profissões com as quais temos afinidades e divulgar os resultados dessa vivência para a comunidade escolar? Então, esse é o desafio que foi proposto. Aí, o que está se pensando em fazer com essa atividade? Então, tem algumas possibilidades ali do que poderiam ser feitos. Experimentos, simuladores, ferramentas digitais, encenação, materiais palpáveis como massinha, Lego, materiais recicláveis, storyboard, sequência de desenhos. Então, veja como que o grupo organizou. Supondo que lá na terceira etapa, que era a ideação, né, foi organizado para que os estudantes, então, escolhessem ensinar uma profissão, para vivenciar, então, situações reais próprias à carreira. Aí,
eles escolheram então uma determinada profissão. O vídeo até mostra aqui sobre a carreira do economista, tá? Então, lá na etapa anterior, né, na ideação, eles escolheram que iam encenar. Aí, para iniciar essa ação, eles utilizarão os vídeos explicativos vinculados no desafio. Então, lá no primeiro slide de vocês, lá que é a etapa da descoberta, esse grupo aqui se organizou que ele ia utilizar alguns vídeos, né, de cada profissão. Por exemplo, quando eu falasse do economista, eu ia passar um vídeo para meus alunos. Quando eu falasse do médico, eu ia passar um vídeo. Quando eu falasse do engenheiro, eu ia passar um vídeo, né, para trazer informações. Então, sabendo que os alunos vão ter que encenar sobre essas profissões, sabendo que eles já assistiram vídeos que falavam sobre as profissões. E aqui fala também que eles fizeram entrevistas com as pessoas. Então, os alunos nas férias ou não sei, né, foi organizado para que eles fizessem entrevistas com profissionais. Um economista, um médico, um engenheiro, para eles também, então, ter características, né, para entender melhor cada profissão. Além disso, foi identificado aqui que eles utilizaram, não sei se vocês conhecem, ontem eu já coloquei no grupo, é o Roleplay, né, que é o site da Roleta das Carreiras. Né? Nessa Roleta das Carreiras, eu enviei o link lá no grupo do WhatsApp, pode-se, a partir de uma inteligência artificial, você vai respondendo algumas perguntas e ao final você consegue compreender qual a profissão que mais possui afinidade com o que você respondeu, né? Com a vivência ali de situações reais. Então é bem bacana esse link, quem tem projeto de vida ou mesmo quem não tem, né? Quando vocês estiverem falando de profissões, assim, vocês colocarem esse site para que todos os alunos acessem, respondam essas situações reais para ver qual profissão eles mais têm identificação, é bem bacana. Então tudo isso foi feito por esse grupo. Então eles também responderam nessa rota das carreiras e por fim, então esses alunos encenaram cada profissão. Por exemplo, em grupos, né, o professor destinou, você vai ensinar tal personagem, você tal personagem. E aí eles fizeram um momento. E claro que para fechar, tem ali, né, que eles obteram um feedback. Ou seja, o professor, depois que finalizar todas as encenações, ele vai fazer um fechamento, né, para identificar, ver o que deu certo, o que não deu. Então, é esse feedback aí que pede-se que seja feito ao final. Aqui vai ter o vídeo só falando ali da carreira do economista, mas que nós não precisamos focar nisso agora. E aí, então, para finalizar essa parte, vocês, né, elaboraram um desafio que começa ou, né, similar com a frase como nós podemos, né? E aí, por exemplo, ali, ó, como nós podemos desenvolver um produto? O que seria esse produto? É o experimento, é o fechamento da atividade, que ela pode ser um seminário, uma encenação, uma feira, um podcast, a criação de um jogo e todos os itens que eu comentei anteriormente, tá? E aí eu tenho um objetivo. No caso, o objetivo do slide anterior, que estava apresentando aquele exemplo de aula, era falar sobre as profissões, né? Para que os alunos vivenciem, conheçam sobre as profissões. E eu também preciso focar, né? Para quem? Para quem que eu vou apresentar isso? Só para os alunos da turma, para a escola, para toda a comunidade escolar, ali chamando pais, né? Pessoas que envolvem a comunidade escolar? Então é isso que vocês têm que pensar agora nessa abrangência, né? Desse produto que vocês vão fazer, elaborar hoje, né? Pensar nele. E aí, como que vocês vão incluí-lo, né? Só para a turma, para a escola, para a comunidade escolar, como? E aí, a gente chega o momento de se dividir nos pequenos grupos.
Então, nesses pequenos grupos, né, vocês vão abrir aqueles slides, vão dar uma retomada geral ali, né, sobre tudo que vocês já desenvolveram. E hoje, então, vocês vão desenvolver o protótipo, ou seja, o que vocês vão produzir. Né? Aqui tem a explicação nesse slide. É um experimento? É uma prototipagem rápida ou é um storyboard? Aí, como que vocês vão organizar? Que tipo de materiais vai ser utilizado? O que cada integrante do grupo vai fazer? Então, deixar isso claro. Qual que é a data aproximada para construir esse protótipo? Já foi construído? Então, coloca lá, foi antes das férias. Previsão de início em agosto, metade de agosto, não sei, né? E como que vocês vão dar o feedback, né? Como que vocês vão planejar, conversar com esses estudantes após eles terem feito essa apresentação, ou essa feira de ciências, ou feito esse jogo, ou encenado alguma coisa, ou elaborado as imagens. Então é mais ou menos nesse sentido. É seguir essa letra A, B e C para responder o slide de hoje. Tá? Eu vou parar de apresentar aqui. Vocês têm alguma dúvida antes que eu vá dividindo vocês nos pequenos grupos? Ah, um detalhe agora que eu estou vendo. Cadê? A prof. Beatriz. Ah, tá ali. A prof. Beatriz com o professor Leonato chegaram a conversar ontem? Aham. Posso deixar vocês num grupo, então? Só para mim separar aqui nas salas temáticas? Tá. Ok, então deixa eu organizar aqui mais uma sala. Então, vai ser mais ou menos 35 minutos para essa atividade. Agora, só deixa eu dividir as salas. Que agora vai estar tudo bagunçado aqui, porque eu aumentei uma. Então, deixa eu ver. Ângela. Peraí, que eu vou ter que arrumar aqui um pouquinho. Deixa eu lembrar, prof. Marli... Ah, lembrei. Com a Débora. Com a prof. Débora e... Só estão as duas. E no último grupo... Larissa... Rafael... Acho que consegui organizar. Então, 35 minutos para isso. Então, vou passando nos grupos e a gente vai conversando individualmente. Eu acho que o grupo do professor Anderson, Marina e Ângela vai ter que... Acho que vai aparecer uma telinha aí, né, para vocês apertarem participar. Que vocês vão para outra sala. Peraí que ficou um pouquinho bagunçado aqui ainda. Acho que o professor Leonato...
Eu vou passar para baixo aqui. Pera aí. Vou fazer o seguinte, professor Leonato. Pera aí. Eu vou entrar lá no grupo da Beatriz e copiar o link, daí eu já volto aqui para passar para você. Acho que agora já... Você já conseguiu, né, prof, vir pra cá. Só ficou uma parte pra lá. Na sala principal. Pera aí, deixa eu enviar o link lá pra você. Eu não lembro se o que você tá aqui... agora deu certo. Isso, deu certo. Deu certo. Então fiquem à vontade aí pras discussões. Logo eu apareço aqui. Obrigado. Esse grupo aqui fica à vontade, né, para vocês fazerem as discussões aí para finalizar essa parte do experimento. Oi, professora Débora. Políticos. Então, acho que é bastante dentro da tua disciplina também, né? Sim. Dentro da tua disciplina de história, acho que você consegue aplicar isso de boa também. Que série que vocês pretendem aplicar? Essa que a gente iniciou era o primeiro ano. Ensino médio. Você tem alguma turma de ensino médio? Primeiro ou Tenho segundo? Segundo. Eu acredito que dentro da disciplina de história você consegue aplicar e trabalhar liderança, até puxando, igual eu te falei, lideranças antigas, quem passou, quem foi e como é, né? E mais, quando você for pesquisar um pouquinho mais sobre o tema, a gente vai trabalhar muito sobre liderança formal, que são os políticos, lideranças que são aclamadas pela população, por voto, né? Ou por um mérito. Ou liderança informal, que são aquelas lideranças que nós temos, inclusive, dentro da sala de aula. Que são aqueles alunos que eles se demonstram líderes de alguma forma, né? Ou até dentro do nosso grupo de professores ali, nós temos professores dentro da escola que são líderes também, né? Mas eles são líderes informais, eles não têm um título de liderança, né? Não é um diretor, não é um pedagogo às vezes, mas a gente sabe que tem um professor dentro da sala dentro de um colégio que ele é tão quanto um diretor, o bicho é líder, né? Então a gente vai trabalhar um pouco isso, tipo de liderança, tá? Tá. Você tá com os slides abertos aí ou não? Se conseguiu abrir? Tá, daí aquele link que eu te mandei, ele vai direto no slide nosso. Aí igual eu te falei, daí vai ter lá na metodologia Design Sprint, como que a gente vai fazer certinho, né? Aí entra lá na descoberta, que entra a pergunta, como que a pergunta como que nós deveremos desenvolver o perfil de nosso estudante, né? O perfil de um líder através do conteúdo exigido nas mídias ali, né? Então, basicamente é isso. A gente pode daí depois trocar uma ideia melhor no WhatsApp e se você tiver mais alguma dúvida, como daqui para frente esperar eu e você, nós vamos assim afunilando entre eu e você nossas ideias.
né? Aí eu conversei com as profs lá, eu não vou abandonar elas também. Porque às vezes o grupo lá tem uma ideia legal, a gente adapta para nós e assim também nós para ela. Sim. Tá bom? Aí esse link que eu te mandei no WhatsApp, só você clicar, e igual eu te disse, até o item 8, que é a ideação, já tem até o tempo, a técnica que nós vamos usar, tá tudo pronto. Não tá abrindo para mim, professor. Não tá abrindo? Então eu vou ver certinho aqui dentro do Classroom, que a gente tá, que tá lá o plano de ação, e já dou um jeito de te mandar então pelo Class. Deixa eu clicar aqui no WhatsApp seu. Qual que é? E aí quando ela falou que a gente saía até dia 24, eu fiquei na dúvida, falei, não, mas parece que é alguma coisa dia 11, depois ela resolveu, né? Só que nós estamos falando tudo das datas, né? Porque na verdade é dia 11 a nossa data, né? As outras duas elas são mais para as apresentações e para o relatório e tal, né? Então por isso que eu também, eu fiquei bem assim, ansiosa já para fazer, porque como a gente demora um pouquinho mais, então era justo fazer, né? Eu tive que mudar de lugar aqui, porque minha irmã começou a fazer café lá na cozinha, não ficar. Não, agora ficou perfeito, tá pra ouvir muito bem. Eu tô segurando aqui na mão e aproximando um pouco mais, aí fica... A voz fica bem mais nítida. Tá, Bem né? mais. Aham, tá bom. Viu, prof. Ana? Uma dúvida, a data de 11 de agosto é o prazo para entregar os planos de ação, mas a implementação é até o dia 24? Qual que é a data final para, por exemplo, a implementação? Deixa eu entrar aqui no Class. Deixa eu ver como que tá as informações aqui certinho. Deixa eu já abro e te confirmo. É os dois. É tanto esse plano, né, que vocês estão desenvolvendo. Então, é até o dia 11. E também A implementação já feita, né? A implementação já feita, ou seja, ela já escrita, completa. Na verdade, só essa semana mesmo. Só essa semana agora, sim. A minha, na verdade, já terminou, né? Essa semana eu fui até hoje, porque eu tenho a turma de segunda e quarta e a outra de terça e quinta. Então eu já fiz, associei com eles essa parte do trabalho, e daí eu vou... na próxima semana a gente já vai fazer um jogo, eu já vou fotografar, já para daí na outra semana já colocar no relato lá. É bem corridinho mesmo, né? Fica bem apertada a data. Prof, Oi. uma sugestão. Eu já participei dos outros formação em ação e assim, sempre no último dia só para apresentação final, foi sempre tão corrido e apresentado assim tão lentamente, com perdão do termo, porque não dá, porque daí tem o seu fechamento, a avaliação do curso, e daí o primeiro demora 10, 15 minutos e os últimos, olha, as quatro formações foi assim. Os coitados que apresentaram no final diziam o nome, botavam uma foto e diziam foi. Tá bom. Então, eu ia falar isso. Então, se de repente a sede não tem o que fazer, que deixe para apresentar. O dia antes, né? Sim, na semana antes eu pensei, porque ó, nós teríamos, mesmo que na quinta-feira desistiu bastante integrantes, mas nós teríamos uns 12 professores para apresentar. Porque apesar que vocês estão no mesmo projeto, cada um vai falar do seu. Então eu pensei de trabalhar nessa semana antes. Quem já tiver com tudo prontinho, ali no dia 17 de agosto já pode começar a apresentar, para não ficar tudo corrido lá pro final. Exatamente. E vocês, por exemplo, se já estão mais adiantados, vocês já podem apresentar o dia 17. Esse tempo para quem tem ainda que implementar alguma coisa, tem mais uma semana para fazer. Sim. E você apresenta na outra. Exatamente. Pode tá ótimo, então, se você dividir. Tá.
Eu vou colocar esse recadinho agora lá no grupo do WhatsApp também para todos irem se organizando. Tá. Ô, Anderson, e daí a gente... Oi. Ah, aqui o professor... Oi, Ana. Oi. O Jammer foi... Ele deu uma saidinha, mas ele já ia trazer o slide pra gente preencher. Não, pois é, eu tô esperando. Eu vi aqui, eu falei, Tá ué, bom? parece que o professor Jamer não tá, eu até fui conferir, mas então se ele vai voltar, Não, eu ele passo tava depois. assim, Uhum. Isso. Eu não sei, Ana, eu acho que para nós, a gente estava debatendo, né? Dentro dessa proposta de hoje, eu acho que fica mais adequado o storyboard lá, né? Porque imagina, eles estão. Eu já apliquei o questionário ontem, né, na minha turma. Falei que eles iam receber os questionários respondidos de uma outra turma sobre o mercado de trabalho, né? E aí eu acho que fica mais adequado, né? Porque fazer encenação são turmas diferentes de escolas, porque o que a gente vai fazer hoje um método de apresentação do trabalho final, né? Isso mesmo. É isso, pelo que eu entendi? É, exatamente. Entendi. Tá bom, então. Tá, eu vou... E queria também pedir desculpa pelo último encontro antes das férias, que eu não pude sim. estar presente. Tá. Tá bom? Tá Aí bom. depois eu fui pedir desculpa pro Jamer também, porque eu tô com ele no WhatsApp e ele também não apareceu. Ele falou, eu também não pude ir. Tá? Sim, não teve... Então a gente tá empatado. Tá, então beleza, então. Peraí, porque ele tá me mandando mensagem, inclusive, agora. Acho que ele não tá conseguindo entrar na conexão. Peraí, deixa eu enviar esse link aqui pra ele. Tá. Da onde que cidade que você é, Ana? Nova Laranjeiras. Tá. Entendi. Deixa eu ver se ele vai conseguir entrar. Eu tô aqui em Londrina. Nós estamos a uns 500 e poucos quilômetros de diferença, então. Tem coisas que a tecnologia ajuda bastante mesmo nesse aspecto, né? Verdade. Tá, eu vou passando no outro grupo, aí depois eu volto aqui. Acho que ele tinha comentado que ele estava na escola, né? Porque ele faz o curso de lá. Sim. E talvez ele tenha tido algum problema de conexão. Provavelmente. Professora, boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Bem. Eu tô com a seguinte situação. Hoje eu tenho uma avaliação de desempenho. Tá marcado para 5h30. Só que a escola fica mais ou menos a uns 10 quilômetros de onde eu estou agora. Então eu posso me ausentar antes? Pode, sem problemas. Só entendeu essa dinâmica de como que vocês estão organizando esses slides para hoje? Tranquilo? Sim, eu acho que sim. Eu acho que o nosso... Eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu acho que tá bem encaminhado, né? Então tá. Imagina. Não tem problema se precisar sair antes, então, professor Rafael. Obrigado por avisar. Tudo bem, obrigado. Se necessário, eu posso pegar uma declaração não. na escola. Não, deixa eu ver aqui suas faltas só. Não, mas acho que não vai influenciar você saindo um pouquinho antes hoje, sem problemas. Fica tranquilo. Tá bom, obrigado. Peço desculpas. Imagina, tá? Até mais, professor. Para as meninas do grupo também. Tá. Eu vi que a Gabriele aqui colocou que vocês já tinham pensado, né, na confecção dos cartazes, ok. Então é mais ou menos, né, detalhar isso
nesse slide aí de experimentação, mais ou menos colocar uma data de quando vai ser organizado esses cartazes e como que vocês, enquanto professores, vão fazer o feedback final, né, o fechamento de toda essa organização que envolveu a metodologia. Como que vocês vão conversar com os alunos sobre esse desenvolvimento dos cartazes e nesse sentido, tá? Então, beleza, professora, colocar mais ou menos uma data, né? E como isso será feito, então, né? Isso. Um passo a passo. Basicamente, é preencher ali o slide da experimentação, então, né? Isso, é isso. Tá? Vou passando nos então, outros beleza. grupos, então. Oi, professora. Oi, Tudo bem? bem. Minha companheira disse que está sem vídeo, não está conseguindo ouvir muito bem. Ah, sim. E eu estava na estrada, eu não entendi assim muito bem. Estava procurando os slides agora para eu poder dar uma olhada e dar continuidade no. Na verdade, projeto que eu hoje é o que você vai fazer na prática com os alunos, né? O que você vai fazer de produto final de todo esse tema aí, né? E Então é o contrato, no meu caso. Isso, exatamente. Então você vai especificar tá. certinho sobre o contrato. Quando ele vai ser feito. Quando ele vai ser feito, como que você vai dar o feedback final, como que você vai corrigir isso. Então você vai colocar no slide da experimentação, no de hoje. Eu já falei sobre o contrato. Aliás, eu já aplico, mas eu já levava construído, só lia e se concordava ou não. Aí o que eu fiz? É o segundo formação. Sim. Eu conversei com eles, né? Expliquei novamente, falei, olha, vocês já assinam isso para mim, mas como eu contei que ele faz parte de um plano de ação, então eu vou novamente falar com vocês, né, de que forma esse contrato vai ser construído. Exatamente. Aí falei bastante sobre o contrato didático, as regras, tudo. Li lá para eles alguns documentos que eu levei, e aí ficou a tempestade de ideias, só que eles vão fazer no post-it, e por enquanto, como na parede do colégio não é nada, você não pode colar, nem na parede não, o quadro é quadro, não pode colar. Então a gente está pensando de que forma a gente vai colocar as ideias, né? Deixa eu colocar aqui, eu falo com as mãos. Tá. De que forma a gente vai colocar as ideias para que eles para sistematizar e sair o contrato que eles façam parte da elaboração. Né? Então, assim, eles já estão. Agora eles estão assim, ansiosos. Como eu tinha que dar um trabalho, hoje eu falei na primeira aula desse trimestre, né, que eu voltei agora. Aí hoje eu voltei na sala, professora, nós vamos. Falei, olha, como eu estou atrasada com os trabalhos que o professor me substituiu, deixou os trabalhos, a avaliação para agora, eu peguei e falei para ele, hoje não, mas a semana que vem a gente dá continuidade. Porque a gente já pensou, o que nós vamos colocar? Então, eles ficaram bastante entusiasmados com a ideia de que eles fazem. Eu sempre fiz, mas nunca pensei em que eles fizessem parte. O contrato era digitalizado. Sim. Né? Algumas regrinhas só que a gente mudava. Tipo, eu coloquei lá que na minha aula não era permitido ir ao banheiro no semestre passado. Professora, vamos mudar aqui, né? Porque eu falei, olha, será permitido uma vez só, e vocês, aí se for necessário mais de uma vez, eu vou analisar. Se for os mesmos que pedem na mesma aula, não vão sair. Então, assim, já tínhamos mudado. Então, agora, aí eles assim, ficaram bem contentes de fazer parte mesmo da produção do contrato. Legal. Né? Porque antes eles falavam assim para mim, não, professor, se eu não quiser assinar. Eu falei, se eu não quiser assinar, eu chamo os pais.
Porque não tem nada que vocês não possam cumprir aqui, né? Verdade. E aí, agora não, agora eles nem questionaram, porque eles vão fazer parte. Aham. Legal, interessante. Mas, ó, então é essa a ideia que você vai registrar aí no slide de hoje. Então tá. Eu vou passando nos outros Débora, grupos também. Eu vou fazendo aquela analisa. Tá, professor, te segurando aqui. Até depois. Obrigada. De nada. Tá no 3º ano na Unicesumar. Tá. Prof? Oi. Já conversamos um monte, porque eu não gosto de conversar muito, né? Conseguiram se Prof, familiarizar? eu passei pra ela como... Passei para a professora Beatriz, mais ou menos, o nosso raciocínio, como a gente pensou, né? Até o presente momento. E que daí, a partir da semana que vem, eu vou estar mais nesse horário, para a gente estar trocando mais ideias e seguir daqui para frente. A gente está com um pouquinho de dificuldade agora na experimentação, mas eu passei mais ou menos o que eu entendi para ela. O que vocês pensaram? Se você puder dar uma pincelada. O que vocês pensaram em desenvolver? Como fazer essa... Então, primeiro, a princípio até a gente colocado que seria a roda de... Antes disso, me passa os slides agora que vão ser de vocês dois aqui no chat. Pra mim colocar lá naquele documento. Tá, vou te passar. Só um minutinho, então. Que daí eu dou uma olhadinha. Tá, só um minutinho. Vivi, você fica aqui pra mim, por favor? Vou abrir aqui para você, prof. Vou em apresentação, né? Tela inteira. Compartilhar. Apareceu aí? Sim, apareceu. Tá, você precisa do... Esse arquivo, você me envia ele aqui no chat pra mim. Pra mim colocar dentro de um... Copia ele, isso. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Esse que eu mandei. Esse aí. Conseguiu? Isso. Abriu? Não tem nada aqui no chat. Copia esse link. Só um pouquinho. Tá. Deixa eu ver se vai abrir. Foi. Deixa eu ver aqui. Sim. Tá, daí ali só você... Esse é o mesmo que a Lourdes e a Maria... Não é o mesmo, né? Porque daí o que vocês modificarem aqui não vai modificar para elas, certo? E aí você já pode incluir o nome... Não. Tá. E já pode incluir o nome da prof. Beatriz. Pagar das duas meninas ali. Das duas profs. Tá. Eu vou incluir o nome dela aqui na primeira página. Isso. Então vamos ver. Vou o que tirar vocês elas, pensaram? Né? Vou colocar eu e a professora Beatriz. Para experimentação, então. Prof, tá cortando bastante. Deve ser a internet aqui. Alô? Oi. O que vocês pensaram sobre a experimentação? Na experimentação, é como desenvolver isso com os alunos. Foi isso que eu entendi, é isso? Isso. Alô? Isso mesmo. Prof? Oi. Deve estar travando mesmo o meu. Eu acho que é do professor que está travando.
Eu estou um pouco perdida. Prof, eu vou tentar falar, não sei se vocês estão me escutando. Eu pensei em desenvolver, até conversando com a prof, ela falou que está um pouco perdida, eu falei para ela não se assustar, que a gente dá conta, né? De implementar com os alunos, de forma, a gente até colocado na roda de conversa, que os meus, no caso, eles já estão pesquisando sobre o assunto, sobre os temas de liderança, quem são os líderes, já vieram com algumas entrevistas prontas, e a gente vai fazer através de formas de cartazes. O último aqui, que é a experimentação. Oi? Sim. Oi. Tá conseguindo me ouvir? Tá certo, ouvindo. Aí, puder dar mais alguma orientação sobre a experimentação, o que a gente poderia estar colocando, eu agradeço. Tá. Será que vai estar travando? Acho que tá Pode travando. falando. Tá, vou tentar falando então. Por favor. Então, se vocês Só quando eu estão te dou um toque ali pensando no chat. em utilizar cartazes, então a forma que vocês vão utilizar é essa daqui. Pera aí, deixa eu enviar aqui no chat. Vocês vão trabalhar com... Cadê aqui da elaboração dos cartazes? Uma prototipagem rápida. Deixa eu copiar o link. Então, vai ser a prototipagem rápida. Vocês podem colocar isso. Deixa eu enviar ali. Aí, nessa construção dos cartazes, vocês vão pensar quando que isso vai iniciar, que materiais, né, que vocês vão utilizar, quando vai iniciar, qual vai ser o feedback de vocês no final dessa elaboração. Pode falar, tô ouvindo. E aonde vocês vão expor esses cartazes? Vai ser só na sala, no mural? Então, é mais ou menos essas informações. Eu penso construção na sala de aula, mas a exposição no pátio do colégio, nos murais. Tá, aí você vai detalhando nessa parte aí, então, da experimentação. Entendi. Tá. É o que eu pensei mesmo, como que a gente vai desenvolver, né? Isso. Vou dar uma passadinha em outro grupo agora. Qualquer coisa, se der tempo, eu volto aqui. Ok, eu agradeço. E analisa junto com eles o que deu certo, o que deu errado, o que precisa reformular. Tira uma dúvida. Nessa fase aqui que nós estamos fazendo do resultados e feedback, é um feedback de avaliação da produção dos alunos, cronograma que nós fizemos e tudo? Isso. Ou é uma autoavaliação nossa? Não, só do protótipo que foi construído. Como que vocês vão abordar e fazer esse fechamento. Tá, ok. Outra dúvida. Nesse protótipo aqui, nós pensamos em fazer a prototipagem rápida, com post-it, com os ícones de todas as fases do projeto em sequenciado, para poder trabalhar com eles e rever o processo. Perfeito. Exatamente. Os post-its está dentro do prototipagem rápida. Tá, ok. Tá. Então, aqui o resultado a gente pode colocar, por exemplo, aqui, autoavaliação do aluno, a retomada. Isso. Retomada, sim. Exatamente. Mas em relação ao processo de construção do material, né? Desse trabalho, né? Uhum. Porque acho que a outra avaliação, Ângela, justamente é lá no final mesmo, que daí não entra nesse
esse slide aqui, né? É que aqui a avaliação o aluno falando sobre o processo dele, né? Não em relação a nós, a nossa autoavaliação, né? Esse vai ser assunto para a próxima semana. Essa parte. Não, na hora que é tanto passo, você vai compartimentando que vai dando um pano. Muito bom. Ok. Tá bom. Tá já. Tá. Beleza. Então a gente escreve ali, a gente, ó. Anderson. Oi. Coitado do Anderson, nosso secretário, ele fica doido. Olha, o Paulo, a gente estava falando assim, o quanto ele é todo detalhista, ele dá uma alegria, itálico nos títulos, ele já, sabe, ele é todo... Verdade. Eu visualizo. Anderson, então, ali agora, então, como é que eu vou falar de... Autoavaliação dos alunos. Mas aí assim, cronograma, né? Colocando o cronograma numa ordem cronológica, né, da atividade. Se tiver alguma coisa aí, pode citar. Eu pulei por slide 11, estou fazendo aqui. Como pode envolver mais pessoas. Tá cheirando mais aqui. Vou colocar tá muito, vai ficar muito. Pode ir. É bom. É teu? Não. Mas não é possível. Utilizando. Vamos. Deixa eu só. Mas é professor. Fiquei só aqui. Sim. Sim, ela me avisou, né, que ia sair um pouquinho antes. Uhum. Você conseguiu escrever nesse slide? Eu tô lá naquela página do meu. Isso. Me envia essa página. Dar uma introdução. Tá, me envia esse link aqui no chat pra mim dar uma olhadinha, por favor. Que acho que eu não tenho o seu. Você me mandou, né, no WhatsApp, eu acho. Mas eu não tenho ele aqui pra incluir no meu documento. Me envio. Tá. Ainda tá sem de hoje, tá? Mas envio sim. Tá. Deixa eu só. Está sem a parte de hoje ainda. Tá, prof. deixa eu ver se vai abrir Eu tô aqui. escrevendo. Só. Só pra mim ter... Eu compartilhei com ela também lá no... Deixa eu copiar esse link. Naquela parte lá da... Uhum. Deixa eu colocar ele aqui nessa tabela que tá todos os planos. Ah, tá.
Eu já atualizo ele. Ah, sim. Mas agora ele estando aqui, automaticamente eu já vou visualizando. Tá, acho que todos os grupos já voltaram, né? E aí, para finalizar esse momento, então, algum dos 4 grupos, né? Porque hoje nós tínhamos 4 grupos, gostaria de comentar como que organizou essa etapa da experimentação aqui com os demais colegas? Ah, eu acabei não apresentando, né? Mas o professor Leonato, agora ele vai fazer parte do grupo da quinta-feira. Ele era professor do grupo da quarta noite, aí ele teve que fazer umas mudanças, então agora ele faz parte do nosso grupo. Até o final ele vai estar aqui na quinta-feira. E inclusive ele traz ótimas contribuições. Quem que poderia apresentar para nós o que não precisa apresentar o slide em si, mas assim comentar, falar, né, rapidamente aí sobre o que vocês pensaram em desenvolver nessa etapa da experimentação. Olha, o nosso né, Jammer, a gente pensou em apresentar como um tipo de um infográfico. Então, com desenhinhos, enfim, né? É mais ou menos dessa forma. E a comunidade, professor, o Jammer pensou em... Só relembra eles qual que é o tema, né? Que vocês vão fazer as entrevistas lá, que vocês vão trocar as entrevistas. Só lembra essa parte antes de dar esse enfoque aí para a experimentação. Ah, tá. É que o nosso tema... Isso, o nosso tema diz respeito ao mercado de trabalho. A pergunta é como fazer com que os alunos reflitam, né, e entendam as mudanças no mercado de trabalho nas últimas 2 décadas. E aí, como nós estamos em cidades diferentes, o Jammer a gente elaborou um questionário que a gente vai aplicar aos alunos. E aí, só que os meus alunos vão analisar os questionários respondidos pelos alunos do Jammer e vice-versa, né? Então, para fazer a apresentação, a gente achou mais viável, adequado fazer tipo um infográfico, né, Jammer? Fala aí também. E dá aquela ideia do LinkedIn lá que você deu. Ah, exato. Daí, para aproximar mais pessoas, depois da gente correlacionar os dados, desempenho, a gente pode também utilizar de fluxograma e organograma para enganjá-los e principalmente conectar mais pessoas. Daí pode utilizar o LinkedIn, que tem... hoje é uma coisa que eu recomendo muito nas aulas de projeto de vida, porque o LinkedIn é uma rede social no qual vai aproximar, eles podem entender mais sobre profissões acessando. É legal que eles criem contas. Os alunos que têm menos de 16 anos vão ter dificuldades, né, no caso, o primeiro ano. A não ser que eles coloquem que tem 16 anos no aplicativo. Esse aplicativo, então, vai começar a conectar com gestores, né? Sempre que tiver vagas, tem alerta de vagas de emprego, então vai aproximar de pessoas do ramo profissional, de qualquer área que exista no mercado de trabalho, vai ser possível ser conexão deles, entende? Lá pode fazer publicações igual o Facebook, tem os métodos de reações. Então, é uma plataforma que realmente ajuda. Eu já fiz várias entrevistas por lá, né? Então, eu tenho bastante experiência com esse aplicativo. Legal. Pode e aí, falar mais, César, essa parte aí do LinkedIn, na verdade, esses meninos já estão antecipando o encontro da semana que vem. Porque na semana que vem a gente vai falar sobre a última etapa, né? Que é a evolução. E o que seria essa evolução? Seria de que forma que vocês conseguiriam, né, ampliar essa implementação que vocês fizeram para mais pessoas,
né? Então, no caso, a sugestão deles foi essa rede social de LinkedIn, que faz essa troca de contatos e experiências. Eles já estão se antecipando já. Eu até vi eles escrevendo umas coisas lá no slide da evolução. Eita, dei spoiler, então. Já deu um spoiler. Dei spoiler, então. Mas é isso. O mérito é do Jamer, que eu estou ainda tateando nessas tecnologias. O Jamer que deu a ideia, ele que entende aí. Não é legal? Bem bacana, achei interessante a ideia. Tá? Não, Obrigada. mas bacana. Não, para vocês terem uma noção, no primeiro ano eu entro e já falo para eles no primeiro mês. É o que eu tenho costume de fazer em projeto de vida. Falo para eles baixar o LinkedIn, que eu dou um ponto de nota para eles fazerem o cadastro, fazer uma publicação do Colégio Agrícola. E daí aquela... não sei se os senhores vão me entender, né? Tem gente que vai ter dificuldade com a idade, eu falei para vocês. Mas daí, mesmo assim, a gente dá um jeito lá. E o interessante é que eles, por mim, eu acho que eles devem entrar de imersão o mais rápido possível para entender melhor o mercado de trabalho e amadurecer o mais rápido possível. Essa é a minha legal. visão. Nossa, e realmente é legal. Interessante. Obrigado, grupo, pelas contribuições. Alguém para esse finalzinho de reunião gostaria de perguntar alguma coisa? Senão a gente daí finaliza por hoje. Seria isso? Bom saber que semana que vem é a última etapa, né? A gente não vai ter que mais elaborar e aumentar slides para implementar e a gente finaliza semana que vem. E um detalhe que eu já reforcei, né? Eu vi que teve alguns professores que ainda não começaram. Então, se organizem para começar essa implementação, tá? Então, vamos tirar nossa foto da semana. Aí, se alguém puder tirar um print aí também, por gentileza, e eu vou tirar aqui, que não tá aparecendo todas as câmeras. Deve ser a internet, que acho que tinha num grupo ali que minha voz estava até travando. Mas então foi. 1, 2, 3 e... foi. Ótimo. Então, muito obrigada pela participação, né? Dúvidas, estou à disposição sempre para responder vocês. E aí... a gente se vê, então, semana que vem, tá? Até mais, boa semana e nos vemos quinta-feira. Tchau, tchau para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.